entendemos que o Senhor, nos tempos, nas estações, Ele vai estabelecer os ciclos dele. Por isso, novamente, nós vamos começar todos os meses, no cabeça do mês, a abençoar aqueles que quiserem, né, ouvir, é lógico, aqueles que estiverem atentos a isso. Porém, eu quero trazer até mesmo um recado, primeiro uma precaução ou uma recomendação. Há um tempo, né, na verdade, há anos eu venho fazendo isso, desde 2016 ou 2015, mas na temporada de 2020 para frente eu fui dando uma parada de fazer isso, porque eu vi as pessoas levando isso até mesmo como um horóscopo gospel, né, olhando isso daí como um mantra evangélico, e isso me preocupou muito. Infelizmente, nós temos a tendência de pegar certas coisas e mistificar. Exemplo, nós cremos, né, o uso talit, kippá, shofar, temos, né, alguns símbolos que entendemos que isso é da igreja também, mas o problema de tudo isso é quando as pessoas mistificam tudo isso e dão a isso um poder místico. E isso se torna uma aberração no meio cristão e até mesmo sinal de zombaria, infelizmente. E vocês que fazem parte do profético, queridos, cuidado com algumas coisas, porque a gente pode até deixar com que tudo isso caia em descrédito. Então, eu vi as pessoas sempre agora usando essa questão dos meses, das tribos, do calendário do Senhor, que é algo tão, para mim, tão fantástico e espiritual, tem se tornado um pouco místico, pretensioso, um pouco exagerado, e as pessoas têm tomado isso como uma questão de, agora entrou no mês tal, agora eu vou fazer. Não, querido, não é porque entramos no mês tal, não é porque existe a tribo tal que tem um poder místico sobre as pessoas, mas na verdade, o que nós estamos aqui existe um portal aberto, primeiro, existe um portal aberto em cada primeiro dia, isso é bíblico, Números 10:10. Existe, sim, uma porta de ativação. O que seria uma porta de ativação? Há eu gosto de dizer, até falei hoje, existe um atuar profético, e toda semente que você lança em um momento profético, isso se torna um memorial. E o Senhor é muito claro como diz isso, mas apóstolo, não vivemos o Velho Testamento. Sim, querido, mas no Novo Testamento você vai ver vários memoriais, e a ceia do Senhor é um memorial. Então a gente vai ver que é um ato profético que reflete até os dias de hoje. Nós vamos ver o ungir com óleo, nós vamos ver algumas coisas que foram feitas, sim, também no Novo Testamento. Porém, nós cremos que no primeiro dia, como chamado nas escrituras de festa da lua nova, ou o princípio dos vossos meses, ou coisa semelhante a essa, nós vamos ver, sim, tem uma validade para o teu dia a dia como uma bênção, e não como instrumento de salvação e nem santificação. O único que pode te salvar, te santificar, te redimir, isso chama o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Então, não use certos instrumentos proféticos, assim dizendo, ou certas coisas que são proféticas para o benefício próprio, até como colocado aqui, nós também estamos em um chat aqui, como até mesmo um jeito de mercado ou um comércio para enganar as pessoas ou para tirar algo das pessoas. Vocês que são ministradores, pessoas que também ministram essas palavras, não use isso como um misticismo. Eu gosto, todas as vezes que vocês me ouvem, vocês vão ver eu pegando tudo isso e jogando sempre para o lado de cuidado. Como assim? Irmãos, esse mês, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tome essa decisão, tome isso daqui, vá para esse lado. Se vocês me ouvirem sempre ministrar, eu sempre vou pegar o que eu vejo que aconteceu em cada um desses lugares, ou desses meses, ou dessas estações, como armadilhas de Satanás para aprisionar. O que eu entendo que tempos e estações, ele ativa a minha frutificação. Amém? Aqueles que já são antigos me ouvindo isso, eu vou tentar não entrar em pormenores, então volte lá em vídeos antigos para pegar os fundamentos, para que você possa pegar, até pelo meu horário, não vou conseguir fazer isso. Porém, eu entendo que
ao andar dentro do tabernáculo, lugar santo, santíssimo, e santo lugar e santíssimo lugar. Essa é a vida de santificação de um cristão. Então, quando você sai do átrio, você vai lá, você passa pelo altar de sacrifício, a bacia do lavatório, tomando a tua nova identidade, depois você vai para o lugar santo, que é o lugar de ministério, o lugar da revelação da palavra, o lugar da adoração, depois você vai para o santo do santo, que você vai para o lugar dos princípios, e isso daí é a vida de santificação e crescimento. Porém, quando nós vamos para fora do tabernáculo, que você vai para os lados, para as tribos, você vai ver que esse é o lado de governo. E é isso que nós estamos pregando. Todo ano temos que estabelecer governo para que sejamos frutíferos. E aqui eu já até quero declarar isso sobre a tua vida. Mais um ano, né, não no calendário de Deus, mas no calendário da terra, começou. E eu quero declarar que nenhum ciclo de sepultura, nenhum ciclo de esterilidade vai funcionar na sua vida. Pelo contrário, você será alcançado pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito de vivificar, o Espírito de vida e o Espírito da ressurreição. Declaramos isso sobre a tua vida, amém? Pois bem, em que mês do calendário hebraico nós estamos entrando? Entramos hoje, às 18 horas, estamos entrando, então, no 11º mês do calendário, o mês de Shevat. Veja, o próprio Deus estabeleceu um calendário lá em Êxodo, capítulo 12, ele diz, olha, vocês vão começar por aqui. Por que Deus ele traz isso? Porque nós sabemos que dias, meses, anos, tempo, aqueles que já nos escutaram, é algo muito poderoso para a vida do ser humano. O tempo é, na verdade, o maior inimigo do ser humano. E aqueles que se entregam a Cristo, eles entram em um tempo da eternidade. Esse, na verdade, é um dos nomes do nosso Senhor Jesus. Lá em Isaías, quando ele está sendo nomeado, né, falando que ele nasceria, você vai ver que um dos nomes, ele refere-se a isso. Ele seria chamado de Deus forte, ele seria chamado de príncipe da paz, ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, mas também ele seria chamado de pai da eternidade. Ou seja, é aquele que quebra a cadeia do tempo. Se você olhar e ver o que mais atingiu o ser humano, foi o quê? Foi o tempo. O homem que vive na eternidade agora passa a ser temporal. E o ser temporal nos limita a viver a eternidade. Ou seja, quando nós somos temporais, nós estamos presos a cada dia. Outrora, não vivíamos debaixo desse tempo, mas agora vivemos debaixo desse tempo e temos que praticar as escolhas certas todos os dias para que chegamos no nosso destino. Então, estamos no 11º mês. Ele, na Bíblia, é considerado como um 10º mês, né? No 11º mês. Veja, eu gosto sempre de olhar o que acontece ou o que aconteceu na Bíblia quando a Bíblia fala em algumas coisas desse sentido. O que a Bíblia está falando? O que aconteceu já em um 10º mês? Nós temos algumas referências bíblicas a um 10º mês. Veja só, todas as vezes que vocês forem ler a Escritura relacionando o tempo, veja que de Gênesis até Êxodo, capítulo 12, o calendário era um. De Êxodo, capítulo 12, até Apocalipse, o calendário é outro. Então, quando você vai ver um 10º mês, de Gênesis até Êxodo 12, refere-se a um tempo. O que nós estamos falando aqui agora é de outro tempo. Então, vamos lá. Em Deuteronômio 1, a menção do 10º mês. E outra coisa, querido, quando vocês vão abrindo aí, eu não vou entrar naquilo que a gente muitas vezes é em sites, né? Tem lá, esse é o ano novo disso, esse daqui, não. Comigo aqui vamos para a Bíblia e vamos coisar aqui, né? Já ministramos muitas coisas, então vamos para o que interessa, ponto culminante aqui. Beleza. Verso 3, Deuteronômios 1:3 diz, sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que ordenou, que o Senhor ordenara a respeito dele. Depois
que feriu Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão. Então, primeira coisa, isso daqui eu ministrei ontem, né, aqueles que acompanharam, mas eu quero dar uma pincelada aqui. Depois de 40 anos que o povo tinha saído do deserto, eles estavam aquém do Jordão, ou seja, eles não tinham atravessado o Jordão ainda. Moisés, então, está de frente da terra prometida. Veja, querido, o 11º mês traz uma referência do povo que, depois de 40 anos, estava agora novamente de frente da sua promessa. Então, uma das coisas que a gente pode entender é que esse mês ele foi marcado, mais uma vez, por um povo que está próximo a uma transição. Anota isso daí. O que se refere, ou o que a Bíblia fala de um 10º mês? Um mês onde estamos vislumbrando um próximo ciclo. E, literalmente, é isso. Estamos depois do 12º e começamos um novo ano. E todas as vezes que nós começamos um novo ano, nós sempre colocamos novas expectativas, né? Dezembro, do nosso calendário, nós vamos começar janeiro, estamos no fim do ano, nossa, tomara que entre um ano novo, porque eu tenho tantos projetos para o ano novo, tantas coisas para o ano novo. Então, o 11º mês do ano é referido aqui em Deuteronômios, quando eles param na frente da terra prometida para atravessar. E ali eles fazem uma revisão. Isso daqui para mim é muito importante. Quando eles pararam ali, eles estavam de frente da terra prometida, é como Moisés parasse e revisasse tudo o que aconteceu. É como que se fosse assim, olha, deixa eu fazer uma revisão aqui para vocês não se esquecerem por que nós ficamos 40 anos no deserto. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, dedique um pouco esse mês para revisar tudo o que aconteceu que te fez andar em volta. Porque muitas vezes a gente não para pensar isso. A gente simplesmente atropela tudo e culpa o destino, a igreja, o irmão, o pastor, o marido, a esposa, o patrão, por a gente andar em volta. E não. Todos os ciclos de repetição que nós... Deuteronômios 1:3. Veja, queridos, que todos os ciclos de repetição que nós andamos, o maior culpado disso somos nós. Por quê? Porque vai haver gigante? Vai haver gigante. Vai haver tudo. Porém, o maior culpado de nós andarmos em ciclos. Mas, apóstolo, você não sabe? Não, querido. Não tenha desculpa. Só anda em ciclo quem se submete a isso. Revise. Revise a tua vida e fala assim, por que eu andei em ciclo na minha área financeira? Por que eu estou andando em ciclo na minha área espiritual? Por que eu estou andando em ciclo na minha vida? Por que coisas estão se repetindo dia após dia? Era isso que eu entendo que eles estavam fazendo. Moisés para, a terra prometida está ali, eles tinham que atravessar o Jordão, eles tinham que atravessar tudo isso, e eles olham, e Moisés começam a relembrar, falando, olha, deixa eu falar um negócio. Quando a gente vai para Deuteronômios nada mais é do que uma revisão de tudo o que aconteceu. Ele estava relembrando, reaplicando a palavra, reorganizando e dizendo, olha, daqui para frente eu não vou mais com vocês. Quem vai é Josué, ou seja, vocês vão ter outra liderança. Mas da minha parte, eu estou aqui falando novamente para vocês o que Deus deixou. Então, esse é o mês que você tem que dar uma parada e olhe um pouco e revise, porque nós vamos começar uma nova estação, nós vamos começar depois um novo ano, e para que as coisas não novamente volte a ser aquilo que era. Quais foram as atitudes que você tomou que te prejudicou? Aonde você pulou do barco que você não deveria pular? Tá não? Então é lá, né? Acho que é o teu, apóstolo. Então, veja só. Aonde as coisas aconteceram que você não suportou? Qual foi a pressão que não suportou que você retrocedeu? Já parou para pensar nisso? Eu já contei isso, né, várias vezes,
de que todas as vezes que você vai para uma nova estratégia, ou para um novo tempo, ou que você vai para uma nova estação, ou para uma nova etapa da tua vida, você vai ter que retroceder um pouco para refazer fundamento. Se você tem algo e você vai colocar um peso sobre esse algo, você primeiro, antes de colocar o peso sobre esse algo, você tem que olhar os fundamentos, ver se vai aguentar o peso, senão vai ter que fortificar. Se você vai para um novo ano, se você está com novos projetos, se você está com novas ideias, se você está com um novo pensamento, peraí, irmão, antes de botar isso em prática, pare um pouco e revise se os fundamentos ou se você está pronto para suportar o peso que isso vai trazer. Então, dá essa olhada. Beleza, eu vou passar um pouco por cima aqui, e aí depois a gente volta com mais detalhes. Outra vez que aparece essa palavra, 10º mês. Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui, só um minutinho. Deuteronômios, né? Que a gente já viu aqui. O pessoal aí do Instagram aí vai dar uma negociada. Ligaram para mim aqui. Vamos lá. Abra aí Zacarias 1. Zacarias 1:7. Essa é outra vez que aparece a palavra 10º, ou algo referindo a 10º mês. Diz assim, no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebat, aqui está Sebat, né? O que, na verdade, Shevat. No 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive à noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as muralhas que havia num vale profundo. Através dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu, o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as muralhas e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Ele respondeu ao anjo do Senhor, que estava entre as muralhas, e disse, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra quais está indignada faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vieram confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Veja só, queridos, outra característica. Em Zacarias, no mês 11, ele vê o Senhor enviando seus anjos para percorrer, e esse era um tempo de exílio. Então, essa é uma palavra que o Senhor estava medindo para trazer misericórdia.
Olha que interessante, foi no mês 11 que o Senhor percorreu depois de um tempo determinado e disse, está tudo tranquilo. E Zacarias chega e fala assim, mas Senhor, peraí, por que, Senhor? Por que, que o Senhor ainda não se indignou com aqueles que prenderam Jerusalém? Irmãos, entramos para o tempo atual aqui, nós podemos até usar isso como uma palavra bem profética mesmo. Veja só, eu creio que muitos estão indignados, dizendo, Senhor, por que algumas coisas estão acontecendo? E eu posso usar essa palavra dizendo, olha, queridos, calma, o Senhor está medindo, o Senhor está fazendo, e os cavalos do Senhor estão percorrendo o Brasil, percorrendo a tua vida, percorrendo a tua história, e Ele está medindo e vendo, calma, vai vir palavra boa, bens virão sobre a nossa nação, sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu creio que o Senhor não nos abandonou e não nos abandonará. Era essa a questão de Zacarias. Zacarias estava, Senhor, peraí, por que, Senhor? E o Senhor diz, clama. Sabe o que eu estou entendendo? Pega os dois textos. Os dois textos, tanto de Deuteronômios 1 com Zacarias 1, tudo, ou seja, o começo se eu colocar aqui o Deuteronômios, o que Deuteronômios fala? De uma revisão para entrar numa nova estação. E o que Zacarias fala? De uma revisão para começar numa nova estação. Os dois livros é uma revisão para começar uma nova estação. Ele estava revendo algumas coisas para começar a saída do exílio. O povo já estava 70 anos preso. Israel estava 70 anos preso. E Israel estava 40 anos no deserto. Então, os dois momentos, entende-se que eles estavam em uma temporada e o Senhor estava dizendo, calma, reveja o porquê vocês pararam aqui, reveja o porquê vocês ficaram estagnados e clamem, alinhem e clamem. A palavra aqui hebraica para Shevat, que já está mencionada em Zacarias, né? Se você abrir Zacarias, ele traz o nome, né? Eu creio que é a única vez que esse nome aparece nas Escrituras, é a única vez que é mencionado o nome Shevat. Deixa eu só pegar aqui para ter certeza. Zacarias 1:7. É a única vez que é mencionado esse nome nas Escrituras. E sabe o que significa Shevat? Shevat significa uma vara. Uma vara. Isso é Shevat. Estamos no mês que a vara do Senhor está nos medindo. Estamos no mês onde a vara do Senhor está nos qualificando. Veja, o que o Senhor diz para aquele rei? Medi, e você foi encontrado em falta. Como eu entro num novo mês? Como eu entro numa nova estação? Como eu entro? Sempre eu passarei por uma medida. O Senhor está medindo a nossa nação, o Senhor está medindo a igreja, o Senhor está medindo o povo dele. Nós estamos sendo medidos, nós estamos sendo medidos. Você está sendo medido, mas a palavra é: você vai ser encontrado em falta ou você vai ser encontrado na estatura do varão perfeito? Essa é a palavra. Eu vou entrar no novo mês, entramos no mês disso, né? Como a gente escuta, pega a unção, receba a unção, e não sei o que da unção. Tudo bem, querido, vamos para a unção. Vai para a unção da vara. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, como diz, é cômico se não fosse triste, né? Então, se a gente parar para ver, nós estamos entendendo que esse é uma manifestação aonde há um cordel, há uma medida que está sendo estabelecida. Há algo que está sendo estabelecido. Há algo que está sendo colocado. E o Senhor diz, olha, os anjos do Senhor, com seus cavalos, percorreram Jerusalém. Então, o Senhor está medindo. Esse é o tempo de medidas. Esse é o tempo de encher medidas. E aí eu vou então para a tribo. Qual é a tribo que geralmente está posicionada nesse tempo?
Irmãos, isso daqui está em Números, capítulo 2, onde o Senhor Deus, ele dá um compasso de segmento, ou um compasso de marcha, ou um compasso de ordem das tribos. O próprio Senhor, ele traz isso. Não era bagunçado, não era onde der para ficar, a gente fique. Não, havia uma ordem de acampamento. E o 11º acampamento, que está lá em Números 2, depois você lê, você vai ver que era a tribo de Asser. E o que é a tribo de Asser? Ou quem era a tribo de Asser? A gente costuma dizer que a tribo de Asser é a tribo que serve pão e vinho na casa real. É a tribo que simplesmente consideramos uma tribo que gasta o seu tempo em intercessão, em encher medidas. A palavra que eu posso te dar para esse mês é clame. Ore, encha medidas, porque enquanto uma medida não for cheia, não vem respostas. Só existe respostas na tua vida se há medida cheia. Isso daqui está em Apocalipse. Quem lembra em Apocalipse do texto que diz que um anjo, ou os anjos estavam com taças na mão, cheia das orações dos santos, e santos não são santos da igreja romana, mas santos de aqueles que foram santificados pelo Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, esse é o tempo de encher medidas. Olha o que o Senhor está dizendo. Irmãos, clame, encha a medida. Apóstolo, mas eu estou sempre sofrendo. Mas, irmãos, veja só, o quanto de medida de iniquidade que já entramos, um quanto de maldade que já provocamos. Você pensa que é com uma oração as coisas vão reverter? O quanto de coisas já colocamos diante do Senhor como atitudes que desagradam e a gente acha que em uma oração as coisas resolvem? Não. Encha medida, não pare de clamar até que a taça transborde, porque quando a taça transbordar, aí sim virá resposta para a tua vida. Era isso daqui que estava sendo falado. Zacarias disse, Senhor, mas até quando? O Senhor não vai ficar indignado com as nações que estão batendo em Israel? Ele diz, clame, encha medida. O tempo está chegando. Eu falei 70 anos, está chegando a medida. Eu falei 40 anos, está chegando a medida, pegando a referência dos dois textos. A medida está sendo cheia. Eu creio que a medida de intercessão pela nossa nação, a medida de intercessão pelo teu ministério, a medida de intercessão pela tua economia, a medida de intercessão que nós temos que levantar. Levante medidas, querido. Esse é o tempo de rever em oração. Asser. É interessante que Asser é um dos filhos, né, de Jacó. E em Gênesis 30, verso 13, ele diz assim, então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Asser. A palavra Asser significa feliz. Feliz. Mas essa palavra, ela vem de uma origem que se diz avançar, progredir, ir em frente, conduzir, declarar-se feliz, se chamar de bem-aventurado. No grego, significa abençoado. Então, deixa eu te falar, querido, sabe qual é o problema da nossa intercessão? Que nós fazemos intercessão com o coração cheio de rancor, ódio, mágoa e vingança. Essa intercessão nunca encherá medidas. Por que nós clamamos? Clamamos. Isso lá no Novo Testamento. Vocês clamam, vocês oram, vocês pedem, mas vocês pedem errado, porque vocês pedem pela própria concupiscência. Olha o que ele está dizendo. Lia, nesse momento, quando ela descobre que vai ter um filho, e, na verdade, quando ela dá à luz esse filho, ela diz, feliz. Feliz. Eu sou feliz. É a minha felicidade. As pessoas me chamarão de abençoada. Na verdade, o que o Senhor está dizendo aqui é, eu vou montando o quadro. Tempo de clamar. Tempo de rever. Tempo de entender o que nos travou. Primeiro quadro. Segundo,
tempo de se alegrar. Como nós vamos entrar numa nova estação e como nós vamos encher medidas se o nosso coração ainda sempre está infeliz? Eu estou infeliz, eu estou chateado, eu estou indignado. Veja, para Zacarias, olha para Zacarias de novo. Zacarias, para mim, ele é a referência mais completa disso. Senhor, por que o Senhor não está indignado? Por que o Senhor não está irado? Por que o Senhor está desprezando Israel? Não, eu não estou desprezando. Está chegando o tempo. Está tudo tranquilo. Eu tenho coisas boas para você. Alegre o teu coração. Alegre o teu coração, sabe? Passe em revista os teus sentimentos, passe em revista as tuas, como que eu posso dizer, as tuas mazelas, porque tanta infelicidade, sendo que você está mergulhado no amor do Pai, Ele está no controle de todas as coisas. Tira a insatisfação da sua vida. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Tira a insatisfação da sua vida. Sabe por quê? Porque a insatisfação é o que nos leva a viver ciclos de repetição. Por que aquele povo estava... Irmãos, preste atenção nisso. Por que o povo ficou 40 anos andando em círculo? Já pararam para pensar nisso? Porque eles estavam insatisfeitos com a saída do Egito. Não é porque eles estavam com medo de gigante, não, irmãos. É porque eles estavam insatisfeitos. Eles foram para o Egito insatisfeitos com Moisés. Depois de 3 dias que eles já tinham atravessado, eles já estavam insatisfeitos. Eles já estavam querendo voltar. Mas, rapaz, para com isso, vamos voltar. Esse negócio de andar em deserto. E eles estavam andando aí 2 meses, mais ou menos, e eles já estavam com o coração insatisfeito. Eles já estavam chateados. Então, principalmente, quando eles viram o gigante, aí, meu irmão, aí já era. Aí que eles falaram, agora que eu não entro mesmo. Sabe o que é isso, querido? Quando a gente já está cheio de certas coisas, qualquer gota d'água já é o motivo da gente ficar desgostoso da vida. Se eu já estou insatisfeito com a igreja, qualquer olhar diferente já é motivo de eu ficar chateado. Se eu já estou insatisfeito no meu casamento, qualquer atitude já é motivo de eu transbordar. Se eu já estou insatisfeito com a minha economia, qualquer coisa já é motivo de eu reclamar com o Senhor que o Senhor não faz nada por mim. Ou seja, porque eu já estou cheio. O Senhor está dizendo, se derrame em mim e se encha de mim, se alegre. Enche o teu coração de alegria. Aprenda a confiar no Senhor. Porque você vai passar por uma nova temporada. Então, se derrame no Senhor. Sabe o que é aser? A palavra aser aqui é feliz, abençoado, bem-aventurado. Gaste dias agora se derramando em o Senhor, não pedindo, mas se alegrando. Sabe, Senhor, eu quero me encher de novo do Senhor, me encha desse amor, me encha dessa paz, me encha dessa tranquilidade, porque eu vou usar a palavra de Zacarias, está tudo bem. Mas apóstolo, eu vou pegar aqui o que Zacarias falou, o senhor não vai ficar indignado, não, já estamos escravos, pô. Eu estou conjecturando, né? O Zacarias não deu, mas a gente é escravo, 70 anos, o senhor está falando, está tudo bem? Mas é 70 anos de escravidão, Senhor. Está tudo bem? O Senhor diz, sim, está tudo bem. Olha o que ele diz aqui. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo o nosso caminho e segundo as nossas obras, assim ele fez. Mas veja, olha o que ele diz, não sejais como vossos pais, que clamavam os primeiros profetas. Peraí, que eu estava no texto errado aqui, só um pouquinho. Eu estava um pouquinho para cima. Cavalo vermelho e tal, deixa eu pegar no final aqui que eu li. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Para Jerusalém, com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel
o que é o cordel, a linha, o instrumento de medida, será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque em Números 2:2 ele disse que cada tribo ele tinha uma letra que tipificava essa casa. Então veja só, queridos, qual é a letra que tipifica a tribo de Asser? Sabe qual que é a letra? É a letra Tzadik, que vem de Tzadaká, justiça. O que nós estamos clamando? Estamos clamando com um coração justo ou nós somos injustos, clamamos por justiça? Sabe o que muitas vezes acontece? O ladrão reclamando que foi roubado. Já viu isso? O ladrão que vai para a polícia reclamar que outro ladrão entrou na casa dele e roubou o que ele tinha roubado. É mais ou menos isso. É o injusto reclamando da injustiça. Não existe. Como nós vamos nos deleitar no Senhor? Com justiça? Sermos justos? Sou justo? Eu estou justo? Eu me apresento justo? Meu coração é justo? Esse é o tempo onde os justos florescerão. Esse é o tempo de florescer em justiça. Olhe e sonda o teu coração. Há justiça aí no que você pede? Eu vou olhar, querido, na verdade, fazer menção de Jonas. Quando Jonas está debaixo daquele pé e ele está irado porque o Senhor estava se compadecendo de Nínive e a ira dele estava pé de raiva, Deus fala assim: deixa eu falar uma coisa para você, Jonas. É justo esse sentimento que você está tendo? Cara, é justo? Porque eu posso entender, é mais ou menos assim, sabe? Semana passada eu orando, pedindo para Deus me perdoar pelos meus pecados, e na outra semana eu pedindo para Deus matar os pecadores. É mais ou menos assim. Senhor, perdoa porque eu falhei, mas no outro dia, Senhor, mata tudo esses pecadores. Aí Deus olha para você e fala assim: é justo o que você está pedindo? Porque um pouquinho antes você estava pedindo para que eu fosse compassivo com você e agora você está pedindo para que eu seja juiz daqueles que você não gosta? Entende o coração nosso? Como nós somos tão violentos para estabelecer justiça, mas essa justiça não cabe a nós, só aos nossos adversários. E isso, diante do Senhor, é terrível. Então, montando o quebra-cabeça para nós terminarmos aqui. Esse é o mês que o Senhor está falando: reveja o teu coração. Põe em ordem a tua vida no sentido de aonde está a injustiça? Aonde está a lei que você está aplicando na vida das pessoas, mas que não cabe na tua vida? Tira todos os sentimentos contrários e enche o teu coração de alegria, feliz. Esse mês você é colocado no lugar de bem-aventurado. Passe tempo orando, não pedindo juízo, justiça, mas clamando. E essa será a palavra. Verso 17, clame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu declaro isso sobre a tua vida, meu irmão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: você, filho do Senhor, transbordará de bens, e em ti será consolado. A palavra do Senhor trará consolação a você, e o Senhor te escolheu no meio dessa humanidade ou dessas pessoas. Você se encontrou escolhido para o Senhor, por isso clame outra vez. Abra a tua boca, tire o mau humor, tire o ódio, tire a ira do teu coração e clame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Veja, querido, ele está dizendo: fale com a tua boca aquilo que a boca do Senhor está falando. E a boca do Senhor está dizendo: haverá bens transbordantes, haverá consolação e haverá uma marca distinta sobre aqueles que o Senhor tem. Só alinhe o teu coração, alinhe a tua vida, alinhe o teu sentimento. Não entre para orar com o coração totalmente coisado, negociado e destruído.
Não saia para pedir justiça, não saia falando, Senhor, mata tudo. Não, Senhor, traga novamente o anseio e o desejo de mergulhar nas tuas águas. E para nós encerrarmos, eu profetizo uma bênção sobre você, a bênção dessa tribo, que diz assim no verso 20 de Gênesis 49, o seu pão será abundante e ele motivará as delícias de reis. Meu irmão, haverá abundância. Confia. E a tua oração, a tua intercessão, moverá a mão do rei em nosso favor. Igreja, haverá abundância de pão, haverá abundância do favor, haverá abundância dos recursos, haverá abundância do Senhor. Somente faça com que as tuas orações mova o coração do rei. Faça com que as tuas orações mova o coração do rei. Encham medidas. Só isso. Encham medidas com o coração puro, clamando. Encham medidas. Que a mão do Senhor se moverá em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro um tempo que a vara do Senhor entra não para te castigar, mas para dizer: há consolação. Há consolação. Amém? Há consolação. Que o Senhor te abençoe. Seja consolado pela palavra. Seja alinhado pela vara do Senhor. Seja consolado pelos estatutos. Busque a alegria do Espírito. Jogue todo o rancor fora, toda a ira. Que a partir de agora, saia de todo estado de insatisfação e pergunte para o Senhor por que você não consegue se alegrar muitas vezes. Às vezes não tem nada a ver com a tua casa, com a tua vida ou com a tua história, mas tem a ver com uma amargura que está dentro de você, e águas amargas não pode fluir de uma fonte boa. Que o Eterno te abençoe e declaro fartura. Eu te abençoo, fartura. Haverá prosperidade. Eu te abençoo. Haverá portas abertas. Portas que estavam fechadas se abram em nome de Jesus. E eu declaro sobre a nossa nação. O Senhor ainda está medindo a nossa nação. Eu profetizo isso. Os cavalos do Senhor circulam o Brasil e haverá consolação. Nós não nos perderemos. O Brasil não se perderá. Nós declaramos, em nome de Jesus, os cavalos do Senhor, nesse 10º mês, circundando, dizendo: a paz, está tudo bem, porque eu trarei de novo a alegria e a liberdade. Pai, nós te agradecemos. E como apóstolo, eu abençoo os meus irmãos, dizendo: as bênçãos do Senhor haverá em abundância, haverá pão, espíritos de miséria, de enfermidade, de pobreza, de doenças, de morte, seja repreendido. Haverá bênção sobre vocês, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém? Hoje, abre-se um portal. Hoje é domingo também, dia bem específico. Você vai congregar, você vai para a celebração, faça a sua oferta, né? Pega aí a vida do teu pastor, do teu pai espiritual. Querido, hoje, levante o teu memorial, que comece um novo tempo. Te abençoo, fiquem com Deus. Shalom, shalom. Até mais.